Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Essa semana nós estamos usando o livro didático. Hoje nós vamos fazer Geografia e História. Então, separem aí esses dois livros. Vamos fazer na sequência. Primeiro Geografia e depois História. O livro de Geografia, nós vamos usar as páginas 94 e 95. Nós vamos fazer uma leitura do texto que está aí, analisar as imagens. Eu vou explicando para vocês e depois vocês vão responder a pergunta 1 e 2, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar estudando a questão ambiental, mas de uma outra forma, né? Nós estávamos falando sobre o lixo, as formas que nós podemos usar na nossa casa para reutilizar esse lixo, reduzir o nosso consumo, né? Para dar um destino melhor. Tudo isso é preservação do meio ambiente. Hoje nós vamos falar sobre os recursos naturais e como que esses recursos estão ligados também ao nosso consumo doméstico. Então vamos começar aqui a leitura. As pessoas utilizam recursos da natureza. Então um recurso natural é tudo o que está na natureza e pode servir para atender às necessidades das pessoas. Água, ar, solo, vegetação e minérios são exemplos de recursos naturais. Então, tudo que está na natureza é gerado por ela, né? Sem a intervenção de nós, seres humanos, é um recurso natural. E esse recurso natural ele pode ser utilizado de diversas formas, principalmente pela indústria para a produção de produtos de consumo que nós usamos e também para as pessoas ali no dia a dia. Depende muito do recurso natural. Só que tem um detalhe, esses recursos eles podem ser ou renováveis, que são aqueles que dá para se renovar, né? Dá para gente ter ele por mais tempo, e não renováveis, que são aqueles que são finitos, que acabam a um determinado momento, né? Se o uso não for consciente, ele vai acabar e não vai ter mais. Então, os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Os renováveis são aqueles que se renovam naturalmente. Então, pode ser por meio da ação humana, como, por exemplo, o cultivo de plantas para reflorestamento, ou também pode ser pela própria natureza, né? São exemplos de recursos naturais renováveis: a água, o ar, o solo, a vegetação e a energia solar. Aqui eu queria explicar para vocês um pouquinho mais sobre a água e o solo. A água, apesar dela ser considerada renovável, ela é esgotável. Qual que é a diferença, né? Ela é renovável porque ela está sempre se reciclando naturalmente. Existe uma coisa que chama o ciclo da água. Então, a água ela é um líquido que evapora, ela forma as nuvens. Essas nuvens fazem ali uma grande chuva, chove bastante. A água da chuva ela volta para o fundo da terra, absorvida pela terra. Depois essa água ela vai para a superfície terrestre novamente e volta a evaporar, formando chuva, nuvens, chuva, e aí chove, e aí acontece de forma cíclica, né? Só que tem um detalhe: apesar dessa água ser renovável nesse sentido, a água no planeta Terra ela tem um limite, né? Ela vai se esgotar em um dado momento, principalmente a água potável, que ela é bem menor quantidade do que a água dos oceanos, que é a água salgada, a água do mar, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, que a água ela vai se esgotar em um dado momento, dependendo do da nossa consciência no consumo. O sol também, ele é um recurso renovável porque dá para ser reutilizado, né? Principalmente na plantação. Eu planto, por exemplo, o arroz, que é uma coisa de uso diário nosso. E eu uso aquele solo, se eu cuidar bem dele, para o próximo plantio, né? E aí eu colho, planto e assim segue um ciclo. Porém, o solo, ele tem perdas e ele tem, assim, ação da própria natureza, como a erosão, né? Algumas coisas que podem acontecer que não dá para reparar,
Então, o solo ele é renovável, mas se ele sofrer algum dano, pode ser permanente. Então, tem esses dois detalhes em relação à água e ao solo. Continuando aqui, depois a gente volta para a perguntinha que está aqui no final da página, tá bom? Vamos ler o que são recursos naturais não renováveis. São aqueles que não são renovados naturalmente nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana. Então, eles podem se esgotar. Não é possível, por exemplo, repor ou reproduzir o minério de ferro, que é um recurso natural, né? Retirado da natureza para fabricar o aço. Então, são exemplos de recursos naturais não renováveis: o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral, como o minério de ferro, alumínio, cobre, manganês, ouro e níquel. Todos esses minérios aqui, eles são usados também na indústria. O petróleo, o gás natural, o carvão, eles são usados para a fabricação de combustível também, além dos carros, né? Que a gente, por exemplo, usa o carro a gasolina, ele precisa do petróleo para ser feita a gasolina. Então, esses recursos, se um dia acabar, realmente não tem como repor e nem fabricar novamente. Aqui nós temos as imagens. Voltando lá na página 94, de uma floresta de eucalipto cultivada no estado de São Paulo. Então, se eu tenho a extração madeireira, a retirada de madeira, eu preciso fazer o plantio, o replantio dessas árvores para poder ter um reflorestamento e não ficar aquela área devastada, né? Aqui na página 95 tem duas imagens. A primeira é a área de extração de minério do ferro, aqui no estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais é um estado muito conhecido pelos minérios que existem no nosso solo. E aqui a segunda imagem é a plataforma de extração de petróleo, que fica lá no Rio de Janeiro. Então, o petróleo ele é retirado principalmente no mar, nos oceanos. Vamos ver aqui então as perguntas. A pergunta 1. Um rio pode ser considerado um recurso natural renovável? Se a água ela é renovável, sim, o rio pode. Então, vocês vão colocar com as palavras de vocês o que vocês entenderam. Se pode, e aí você explica, né, um pouquinho. Pode, porque o rio, ele é uma fonte que não se esgota facilmente, a água está sempre ali correndo, então ela vai do rio para algum outro destino, né? Vocês coloquem com as palavras de vocês. A da página 95, a pergunta 2, está perguntando sobre as fotos. Então, de acordo com o que nós lemos na legenda da foto. As fotos acima mostram a extração de quais recursos não renováveis? Vocês vão escrever os dois que estão representados aqui. Dando continuidade, agora nós vamos fazer história. Na página 10 e 11 do livro de vocês. É muito parecido a estrutura do livro de História e Geografia. Tem a leitura do texto, nós vamos fazendo a leitura, explicando, compreendendo melhor sobre o assunto que está sendo tratado e depois responder as perguntas. Nós estávamos falando sobre os direitos, né? Qual que é os direitos públicos do coletivo, né? Nós estávamos estudando isso no PET. E agora nós vamos falar sobre o espaço público. Vamos começar aqui a leitura. As residências, as escolas, os lugares onde as pessoas se divertem e trabalham se localizam em uma rua. Então, a rua ela é pública. Isso significa que é um espaço que pode ser usado por todos. Público por quê? Não é de propriedade de nenhuma pessoa. Ela é do município, da cidade, é de todos, né? Quando eu penso em público e privado, eu penso no que é coletivo e no que é das pessoas ali, propriedade separada, comprada. A casa, por exemplo, eu comprei, né, com o meu dinheiro, do meu trabalho, então ela é uma propriedade privada. Assim como as ruas, as praças, os jardins, os parques e as praias são considerados espaços públicos, porque são lugares por onde as pessoas circulam livremente, todos esses lugares têm nome.
pois assim é mais fácil localizá-los. Mas há também espaços públicos onde a circulação é controlada e é preciso obter autorização para ter acesso às suas dependências. É o caso de escolas e hospitais públicos e de prédios públicos como prefeituras e câmaras municipais. Então, vocês perceberam a diferença, né? A rua e essas instituições. Aqui temos a Rua do Comércio, lá em Belém, um Parque dos Moinhos, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a fachada da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, na Bahia, um prédio histórico muito bonito, a Escola Municipal do município de Moeda, no estado de Minas Gerais. Cabe ao governo a responsabilidade de administrar todos os espaços públicos e à população de cuidar e manter conservado o bem comum. Então, o governo ele tem responsabilidade de administrar e nós, como população, a gente deve cuidar e conservar para que não tenha, né, nenhum dano àquele bem público, tanto às ruas quanto aos prédios. Tipos de espaços públicos. Então, quais são esses espaços públicos? Há diferentes formas de usar os espaços públicos. Alguns podem ser usados para lazer e outros para abrigar instituições que fazem parte da administração pública. Com base em sua função, eles podem ser divididos em espaços públicos de circulação, que são ruas, praças, né, parques, espaços públicos de lazer, jardim, parque urbano e praia, espaços públicos de preservação, parques e reservas ecológicas, e espaços públicos institucionais. Aí é a escola, hospital, biblioteca, qualquer outro prédio público. Aqui vocês vão, na número 1, a marcar o X na situação que mais se relaciona com o significado da palavra público. Então, você vê que o público aplaudindo de pé é um espetáculo no teatro e todas as pessoas podem frequentar o parque público. O que é o público desses dois? É só marcar o X no quadradinho. Por hoje é só isso, pessoal. Ficou um pouquinho cheio, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, porque nós colocamos 2 aulas em uma só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só vocês me falarem, tá bom? Até amanhã.